Oi, eu sou a Gabriela Couto do primeiro ano D e eu vou falar um pouco sobre o Alto e o Baixo Império Romano. Primeiro, para falar um pouco desses dois, é bom a gente explicar o que foi o Império Romano. O Império Romano, ele fez parte de uma antiga civilização da Roma, onde o governo era governado por um imperador. Esse período ele foi marcado por bastante expansão territorial, mas em torno do mar. Em volta ao mar era uma posição estratégica até, de comércio marítimo e ponto de ataque. Era uma posição bem estratégica. Agora eu vou começar falando sobre o Alto Império Romano. O Alto Império Romano ele foi o auge, o brilhantismo, o esplendor do Império Romano. Ele foi um período em que não tinha conflito, não tinha revoltas, era tudo uma paz e uma tranquilidade. Na maioria das vezes era sempre assim, paz, tranquilidade, as pessoas estavam entretidas. Mas como que o imperador Augusto conseguiu deixar tudo assim tão tranquilo? Simples, com luta. Luta de gladiadores, exatamente. Ele botava pessoas para brigar para o entretenimento de outras pessoas. O que funcionou muito bem, porque as pessoas esqueciam do tempo, esqueciam que tinham casa, família, filho, esposa, marido, tudo. Uma frase que meu professor falou e que eu acho que realmente tá certo é que se você tá fazendo o que você gosta, você esquece da vida. O que é verdade, porque usando uma coisa mais pessoal, eu jogo vôlei. E eu acho que eu já passei umas 5 horas na quadra e pareceu, sei lá, 30 minutos. Mas era isso, eu tava fazendo o que eu tava gostando, então esqueci de tudo. Tava fazendo o que eu gosto, pra mim, você esquece da vida, como eu já disse. E era isso que deixava as pessoas entretidas, era uma forma de entretenimento. E meio que isso continua até hoje. As pessoas, elas são curiosas, elas gostam de ver essas coisas. Você nunca vai ver, sei lá, tipo, você tá andando na rua, tem um acidente, você nunca vai passar reto. Você vai, tipo, olhar. Você vai olhar. Se você não olhou, você tá mentindo pra mim, porque você vai olhar. Você vai olhar. Todo mundo olha. Eu já olhei. Você vai olhar. Porque as pessoas são curiosas. E era exatamente isso que acontecia. As pessoas viam outras pessoas brigando e aí elas iam lá e tinha uma forma de entretenimento para as pessoas. E funcionou super bem. Com isso, as pessoas passavam dias seguidos, horas seguidas, semanas, meses lá. Não ia pra casa, nada, só ficavam lá, vendo as pessoas brigando, curtindo a vida com o seu entretenimento. E como é que come, como é que faz as necessidades básicas para sobreviver? Foi aí que surgiu o pão de cerco. Como que foi isso? Basicamente, eles jogavam pão para essas pessoas na arena. Chegava uma carrocinha lá jogando pão para eles. Era meio que liberar trigo aos pobres. É impressionante como a pessoa não sai nem pra comer. Era basicamente isso. Tinha um monte de gente jogando pão para as pessoas que estavam assistindo os gladiadores brigando. Elas não saíam nem pra comer. Guarda isso aí. Roma tava com um comércio excepcional. Uma economia maravilhosa, uma economia que fluía de uma certa forma assim que corria tudo bem, tava tudo incrível. Seu exército era um dos melhores que existia, bem armado, super forte, preparado para qualquer coisa. Mas aí a gente tá em cima, mas a gente também desce. Quanto mais alto se sobe, maior é a queda. E exatamente foi isso que aconteceu com o Império Romano. E assim se começa o Baixo Império Romano. Ninguém sabia o que estava acontecendo. O poder não era óbvio. A liderança não era óbvia. Como assim, Gabi? A liderança não era óbvia? Era basicamente assim.
eu que mando aqui. Não, sou eu que mando aqui. Mas na real, quem é que manda aqui? Era tipo isso, ninguém sabia quem mandava. Isso virou uma disputa de poder de outro mundo, assim. As pessoas brigavam por tudo. Era eu que mando aqui? Não, sou eu que mando aqui. E ficava essa revolta, e uma briga, uma encrenca, e não teve entretenimento que durasse, que segurasse todo esse conflito. Isso dividiu Roma em duas partes, o Ocidente e o Oriente. O Ocidente era o mais pobre e o Oriente, em consequência, era o mais rico. Lembra que eu falei que o Império Romano, ele foi um período marcado por bastante expansão territorial? Pois é. Essa expansão territorial levou até a África, esses continentes assim. No Alto Império Romano, eles tinham escravos, era mão de obra, era escrava. E parecia que, tipo, quanto mais rico você fosse, mais escravos você tinha. Já ouviu falar isso? Alguma vez na sua aula de história? Era basicamente isso. As pessoas tinham um escravo, pelo menos. Pelo menos. Tinha 10, 15, 20 escravos. Só que com o Baixo Império Romano, as pessoas não tinham condições de manter os seus escravos, então, perca de mão de obra. Foi o que aconteceu, a perca da mão de obra. E aí? As pessoas começam a se afundar com a perca da mão de obra, o comércio, ó. E junto com o comércio vai a economia. A economia vira uma ruína. Roma basicamente tem uma economia arruinada. Uma economia que não segura as pontas, uma economia que não funciona mais, uma economia que não consegue levar Roma para frente. Porque o comércio não funciona e porque não tinha mão de obra, que era a mão de obra escrava. Isso facilitou, essa pobreza em questão, facilitou as invasões de bárbaros. Mas Roma não tinha o melhor exército do mundo? Com que dinheiro que se mantém um exército? Roma não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro de jeito nenhum. Não tinha dinheiro para manter o exército e as famílias não tinham dinheiro para manter os seus escravos. Não tinha dinheiro. A economia estava um buraco. Roma caiu nesse buraco. O exército não tinha mais, as forças armadas do exército de Roma não tinha nada. Eles não tinham condições de ter generais, líderes, para comandar o exército. Não tinha mais equipamentos. Sem exército, Roma estava aberta à invasão. Era basicamente isso que estava acontecendo. Sendo assim, o Baixo Império Romano foi marcado por bastante crise, manifestação, disputa de poder. E foi assim que Roma caiu de Alto Império Romano para Baixo Império Romano. E assim eu termino esse vídeo explicando um pouco sobre tudo o que aconteceu. E eu espero ter conseguido explicar da melhor maneira possível. Tchau!